Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Instituto Renovare. Novamente é um prazer ter vocês aqui conosco. Fica aqui o meu pedido, certo? Se vocês puderem, já deixem um like aqui no nosso canal, indiquem o canal e esse vídeo para todos aqueles que você conheça. Que a informação que está sendo passada aqui possa atingir o máximo de pessoas possíveis, tá certo? E hoje eu vou falar com vocês uma temática muito importante, né? Uma temática voltada para a prevenção, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, mas às vezes fica com um pouquinho de vergonha de perguntar. Então vamos ver hoje 3 dicas, na verdade até mais, tá certo? Sobre como você vai manter uma boa higiene oral utilizando métodos simples de escovação com a utilização de fio dental e um bom creme dental sempre fluoretado. Vamos lá? Vamos conversar? Olá pessoal, tudo certo? Então, como a gente viu, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 dicas de uma escovação dentária muito bem feita. Eu costumo sempre falar que uma escovação bem feita, né, a manutenção de uma boa higiene oral, ela é o pontapé inicial para que você, de fato, não tenha nenhum tipo de problema mais sério que necessite de uma intervenção um pouco mais complexa dentro dos procedimentos disponíveis, tá certo? Então, vamos falar bem brevemente, tá, dessas dicas, mas antes de eu falar dessas dicas, eu vou passar para vocês sobre o que eu vou abordar hoje, de uma maneira bem direta, de uma maneira bem simplificada, para você conseguir se informar cada vez mais, tá certo? Então, quando o paciente chega aqui no Instituto Renovare, a primeira coisa que a gente costuma passar para ele é exatamente o seguinte: olha, a gente vai iniciar um tratamento, mas qualquer tipo de procedimento ele é dependente da sua atuação conjunta. Como assim, doutor? A minha atuação conjunta? Sim, qualquer material, qualquer procedimento que eu proponha para você, se você não manter uma boa higiene oral, infelizmente, a possibilidade de a gente ter um sucesso nesse tratamento é muito pequena. Então, você vai ter que manter uma boa escovação, e quando eu falo uma boa escovação, é a utilização da escovação mecânica, a utilização de um dentifrício ou um creme dental com flúor, utilização de um fio dental e, se você achar interessante, a utilização de um enxaguante bucal, tá certo? Eu coloco se o paciente gostar ou se achar interessante, porque não é uma ação obrigatória, né? Mas é algo que vai somar sim e vai manter a sua saúde bucal em dia, tá certo? Então, de uma maneira bem breve, pessoal, o mais importante para que você tenha saúde dos seus dentes, da sua gengiva e da sua língua é você manter uma boa escovação mecânica. Mas, doutor, para que serve essa escovação? Quando vocês se alimentam, depois que vocês fazem a mastigação e a deglutição, ainda ficam pequenos alimentos presos nos dentes e nos tecidos que estão dentro da sua boca, tá certo? Somente com a escovação diária é que você consegue fazer a remoção desses resíduos e você consegue não evoluir para nenhum tipo de problema, como gengivite, periodontite, né, acúmulo excessivo de cártaro, de cálculo, tá? E lesões de cárie. E aí você vai se perguntar, tá, mas quantas vezes eu preciso escovar meus dentes? A minha recomendação sempre é a seguinte: assim que acordar, você vai fazer a sua escovação, tá certo? E antes de você ir dormir, principalmente antes de você ir dormir. Por quê? De noite existe uma diminuição na quantidade de produção de saliva. E isso faz com que você tenha uma maior propensão ao aparecimento de lesões de cárie, tá certo? Durante o dia, a depender da sua rotina, você às vezes não consegue fazer a escovação 30 minutos após a refeição, seja ela um lanche, um almoço, ou até mesmo jantar. Então, se você não consegue fazer essa higienização, essa escovação 30 minutos após a sua alimentação durante o seu dia, lembre sempre de fazer no momento que você acorda e principalmente antes de dormir. Isso é de suma importância, tá? Mas, doutor, qual que é a melhor escova de dente para eu poder utilizar ou até mesmo comprar para o meu marido, para minha esposa ou para os meus filhos?
Veja, escova de dente é algo muito particular, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, nesse caso, menos é mais. Então, uma escova de dente com cerdas macias, cerdas retas, já é mais do que o suficiente para que você consiga fazer uma boa higienização, tá certo? Hoje no mercado a gente tem inúmeros tipos de escovas de dente. Então, por isso que eu digo, preferencialmente, escovas dentais de cerdas macias e retas, mas você pode utilizar a escova que mais se adequar à sua rotina diária, tá certo? E quando você for comprar para os seus filhos, perceba que as empresas produzem escovas de dentes específicas para crianças em função da sua idade. Então, são escovas menores, mais delicadas, que até mesmo a empunhadura, né, o ato de segurar o cabo da escova, ele se torna mais simples para a criança que ainda está aprendendo. Então, isso é um ponto muito importante para que você fique ciente. E, doutor, quando que eu devo trocar a minha escova de dente? A nossa recomendação é sempre que você observar que as cerdas estão desgastadas, já é um indicativo de troca. Mas, se você não tem o hábito de fazer uma escovação forçada, certo? Geralmente, a troca da escova fica entre 2 a 3 meses. Esse aí é o prazo máximo para que você possa realizar a substituição da sua escova de dente, tá certo? Então, a escovação é o ato mais importante da manutenção da sua saúde bucal e a utilização de um bom creme dental. Assim como a escova, eu sempre falo que menos é mais também para creme dental. Então hoje nós temos inúmeras marcas de creme dental no mercado brasileiro, né? Então o paciente ele tem a opção de ir no mercado ou numa farmácia e selecionar o creme dental que mais o agrada, né? Lembrando, é sempre importante que esse creme dental contenha flúor e existem indicações específicas para o paciente pediátrico, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas mais para vocês ficarem cientes. Se vocês quiserem, né, mais informações, deixa aqui nos comentários que aí depois eu posso criar um outro momento falando de quantidade de flúor, quantidade de creme dental que você deve colocar na sua escova, na escova dos seus filhos, para que você não gere nenhum tipo de problema na formação da dentição permanente, principalmente das crianças, tá certo? E esqueçam a parte de creme dental para clareamento, tá? Aqueles creme dentais que são à base de carvão ativado, isso aí não é recomendado. Isso aí é uma agressão que você está fazendo no seu dente, na sua gengiva, e você não está gerando nenhum tipo de clareamento efetivo. Tá certo? Então fica aí a minha dica. E um terceiro ponto, fio dental, pessoal. Eu sei que é chato, eu sei que demora, mas é de suma importância que você utilize o fio dental. Novamente, tá? Se a sua rotina diária ela é muito corrida, você pode utilizar o fio dental no momento que você acorda e antes de você ir dormir. Não tem problema, desde que você realize esse processo diariamente, tá certo? Só para deixar bem claro, o fio dental ele vai ser responsável por remover restos de alimento naquelas regiões proximais onde a escova de dente ela não atinge, tá? Então, pacientes que apresentam um alto índice cariogênico, ou seja, que tem cárie na boca, principalmente em regiões onde tem um dente em contato com o outro, são pacientes que não têm o hábito de utilizar o enxaguante bucal de uma maneira rotineira. Então, por favor, não deixem de utilizar, tá? E se você não sabe como que faz a higienização com o fio dental, procure o seu dentista, deixa aqui no comentário que, novamente, a gente pode sim criar um conteúdo que vai lhe orientar de uma maneira mais específica. No Instituto Renovário, a gente sempre tenta ensinar o paciente para que ele possa, a partir daquele momento, ter, sim, uma boa conduta de higiene oral. Tá certo, pessoal? E chegamos no enxaguante bucal. Doutor, é obrigatório, não é? Eu gosto de usar uma marca A, uma marca B. Veja, a ação do enxaguante bucal ela não tem tanta importância, ela é interessante, mas não é tão importante quanto a escovação mecânica
o uso de um dentrifício ou uma pasta fluoretada, um creme dental fluoretado e o fio dental, tá certo? Ele atua mais como um coadjuvante. Mas, se você gostar de utilizar por conta, né, do hálito que você fica após a escovação, aquele saborzinho de menta, um sabor mais específico, vocês sempre vão utilizar enxaguante bucal sem álcool, tá certo, pessoal? Não utilizem enxaguantes que tenham álcool em sua composição, porque isso a longo prazo pode gerar algum tipo de problema para você, tá certo? E quando vocês forem, né, na farmácia ou no mercado, vocês vão ver que tem uma infinidade de enxaguantes bucais, tá certo? Sempre conversem com o seu dentista, porque alguns enxaguantes eles são direcionados para casos específicos, tá certo? E a depender do enxaguante, se você utiliza ele durante um tempo muito grande, você acaba manchando os seus dentes. Então, é sempre recomendado que durante a consulta você converse, né, com o seu dentista para que ele lhe oriente quais são os enxaguantes que vão ter uma eficácia maior para que você possa manter a sua saúde bucal. Tá certo, pessoal? Então, fica aqui 3 dicas importantíssimas para você que quer manter ou que quer começar a ter uma boa higiene oral, tá certo? Uma boa escovação é sempre importantíssimo. Escovas retas com cerdas macias, para que você consiga fazer a higienização de todas as regiões da sua boca, não esquecendo de dentes e língua, principalmente, tá certo, pessoal? Utilização de um fio dental, tá? E cremes dentais fluoretados. Isso faz com que você tenha a saúde dos seus dentes, a saúde da sua boca de uma maneira adequada e que você não vai ter nenhum tipo de problema, sempre em acompanhamento, sempre em rotina com o seu cirurgião dentista, tá certo, pessoal? Infelizmente, ainda existe a filosofia de só procurar quando você identifica algum problema, alguma dor, mas o mais recomendado é você deve procurar o dentista de 6 em 6 meses ou seguir a orientação de retorno do seu profissional de confiança, tá certo? Então fica aqui, né, o meu muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham curtido, né, esse conteúdo e façam por gentileza, né, comentários, deixem aqui o que vocês querem saber mais, porque a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.